Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos fazer uma breve reflexão aqui em uma passagem bíblica que eu escolhi para a nossa edificação da nossa vida espiritual e vamos também alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar usando a sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e nós vamos meditar em cima do versículo 3. O texto diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de ler esse texto na versão NVI, Nova Versão Internacional. A primeira parte que eu quero observar é o seguinte: nesse versículo, o apóstolo Paulo escreveu: lembramos continuamente. Eu quero trazer uma observação para todos nós que, para lembrarmos de alguma coisa, é necessário que tenhamos algo em mente, é necessário que tenhamos ouvido ou visto ou presenciado alguma coisa. E aqui nós podemos lembrar de uma passagem bíblica em que Jesus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito aos seus discípulos. E é claro, estas coisas estão escritas para nós na Bíblia Sagrada. Mas aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando das coisas que ele ficou sabendo dos cristãos lá em Tessalônica, os tessalonicenses. Então, ele começa aqui o versículo 3 do capítulo 1 dizendo: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Então nós vamos ver aqui que os tessalonicenses estavam dando bom testemunho do Evangelho de Cristo. Eles estavam dando tão bom testemunho que o nome deles estava chegando em outras regiões, como diz o próprio texto bíblico, estava alcançando os povos da Macedônia e da Acaia. Isto mesmo, eles estavam divulgando o Evangelho nas regiões vizinhas e em outras regiões, além, é claro, do bom testemunho de uma vida e de uma conduta cristã. Outra coisa que nós podemos observar aqui, nesse início do versículo 3, é que Paulo diz que eles lembravam continuamente diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, essa lembrança era contínua, era frequente. E tem um detalhe, era diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, significa que ele está falando sobre oração. O apóstolo Paulo, em suas orações, eles se lembravam dos cristãos de Tessalônica e eles apresentavam esta situação, esse elogio. Ele dava graças a Deus pelas boas obras que os tessalonicenses praticavam. Vamos ver aqui nesse versículo que ele diz: lembramos diante do nosso Deus. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele era um homem frequente na oração, porque ele diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai. Aqui nós aprendemos outra coisa com o apóstolo Paulo. E se nós somos verdadeiros cristãos, nós também devemos ser imitadores do apóstolo Paulo, assim como ele era imitador de Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo era frequente na oração. Ele foi um homem de muita oração aqui nessa terra. E Paulo seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Ele também foi um homem de muita oração, conforme nós podemos ver em alguns versículos do Novo Testamento. E em algum lugar ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu tenho aqui um versículo anotado. Está em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Ele escreveu aos cristãos em Colosso. Ele disse o seguinte: perseverem em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, perseverar, continuar, permanecer sem desistir.
Em outra referência também, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele diz: orem sem cessar. Então, temos aqui o primeiro ensino nesse versículo. Nós devemos ser constantes na oração. Se vocês já viram outros vídeos aqui do meu canal, ou se vocês me acompanham há um bom tempo, vocês têm observado que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, a oração. E nos últimos tempos eu estava falando sobre a base do cristão, ou seja, o tripé do cristão, que é a palavra de Deus, o jejum e a oração. O verdadeiro cristão não vive sem estas três coisas: a palavra, a oração e o jejum. E nesse caso aqui, estamos falando da oração. Voltando aqui para o versículo 3, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Vamos ver aqui o que os cristãos de Tessalonicenses, ou melhor, os cristãos de Tessalônica têm demonstrado. Eles têm demonstrado boas obras. E quando eu falo de boas obras, eu me lembro de um ensino do Senhor Jesus que está registrado em Mateus capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, Jesus falou que nós devemos fazer boas obras para que Deus seja glorificado através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. E eu quero trazer aqui uma observação para vocês. Quando o Senhor Jesus Cristo diz boas obras, não pensem apenas em obras ministeriais, aquelas obras que vocês exercem quando estão exercendo os seus cargos na igreja. Por exemplo, se você é um diácono e está ali em sua posição na igreja servindo, não é apenas isso. Ou se você é um missionário ou evangelista e contribui com o trabalho de missões na rua, trabalhando com os moradores de rua, ou ministrando a palavra de Deus em presídios, por exemplo, orando pelas pessoas nos hospitais. Estas coisas são obras, mas as obras de um cristão não se tratam apenas dessas coisas. Nós temos as obras visíveis e também as obras invisíveis. Por exemplo, Deus sonda os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, as intenções dos seus corações. Isso também, para Deus, são obras. E também vou dar um outro exemplo aqui bem prático. A maneira como você trata as pessoas, como você reage às situações favoráveis e às situações contrárias à sua vida. Tudo isso é obra. Todo o nosso agir, o nosso mover, o nosso deitar, o nosso levantar, quando vamos trabalhar, quando entramos em casa, quando conversamos com alguém, tudo é obra. Todo o nosso ser, toda a nossa conduta, o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, tudo isso está incluído nas obras. E a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, tem que glorificar ao Pai que está nos céus. É sobre isso que Jesus falou e está registrado em Mateus 5,16. E na vida dos Tessalonicenses não foi diferente. As obras deles estavam glorificando de tal maneira ao nome do Senhor que o nome deles ficou conhecido em outras regiões e as boas notícias chegaram aos ouvidos do apóstolo Paulo. Conforme nós lemos aqui no início do versículo 3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Ele se lembra disso. Isso deixou Paulo tão alegre, tão maravilhado, que ele não lembrou uma vez, duas vezes, ou por um curto período de tempo. Ele falou que era continuamente. Ele não se esquecia dos Tessalonicenses, porque a luz de Deus verdadeiramente brilhava na vida dos Tessalonicenses. E ele vai falar aqui o que os Tessalonicenses estavam demonstrando. Quais são essas obras? Quais eram essas obras? E nós vamos ver aqui agora. O versículo diz o seguinte: o que vocês têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé,
o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui 3 itens para meditarmos e fazer uma análise e trazer edificação para o nosso espírito, alimentar a nossa alma. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos ver aqui o trabalho que resulta da fé. Quando falamos sobre o trabalho que resulta da fé, eu me lembro aqui de um texto que está em Tiago. Mas se o apóstolo Paulo diz que o trabalho deles resultava da fé, quer dizer que existia um fruto da fé. E lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, nós temos o seguinte texto: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Isso aqui eu quero trazer para a nossa reflexão, porque nós conhecemos pessoas que dizem crer em Deus, dizem ser cristãos, dizem ser pastores, profetas, evangelistas, missionários, pregadores, entre outros cargos ou títulos no meio cristão. Mas crer apenas não basta. Em algum lugar na Bíblia, e se eu não estou confundindo, o próprio Tiago, no próprio livro de Tiago, está escrito: crer até o diabo crê. E ele treme, mas ele não obedece. Portanto, não adianta nós não crer, ou melhor, crermos no Senhor, mas não obedecermos. Ou seja, a fé sem obras é morta. A fé que não produz boas obras ou que não produz obras que condizem com os ensinos de Jesus, com a palavra de Deus, não é uma fé verdadeira. Portanto, se vocês creem em Deus, mas não estão produzindo bons frutos, tomem cuidado, busquem ao Senhor e peça a Ele para operar um renovo no seu espírito, transformar a mente de vocês para que vocês venham estar conectados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim vocês vão produzir bons frutos. Então em Tiago capítulo 2, verso 4, ou melhor, verso 14, está escrito: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? E nós temos também nos versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Tiago o seguinte texto: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém vai dizer: você tem a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, sobre isso aqui eu já falei. E isso foi visto pelo apóstolo Paulo e por muitos outros cristãos na vida dos Tessalonicenses. Nós vemos aqui que eles tinham uma fé verdadeira, a fé que produz bons frutos esses que chegaram a glorificar o nome do Pai que está nos céus. Agora vamos voltar aqui para o versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Vamos ver o próximo item. O versículo diz: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Primeiramente, o trabalho que resulta da fé, a verdadeira fé em Jesus Cristo. Já falei sobre isso. Agora, uma outra coisa que os tessalonicenses demonstravam: o esforço motivado pelo amor. Depois nós vamos ver o terceiro item, que é a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz: o esforço motivado pelo amor. Quando eu leio aqui esse trecho desse versículo, eu me lembro de uma referência bíblica, de um ensino de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, que diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força
se apoderam dele. Olha só, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força tomam posse, se apoderam dele. Eu quero deixar uma observação para vocês, porque talvez vocês pensam que o reino dos céus, quando Jesus falou aqui do reino dos céus, ele estava falando sobre a vida eterna, a salvação, após a vinda de Jesus, a nossa glorificação. E não é sobre isso que ele está falando. E por que não? O próprio versículo já responde isso. O reino de Deus é tomado à força. E a nossa salvação, ela não é adquirida pela força. A nossa salvação é por meio da graça, através da fé. Não é através de obras humanas, através do esforço humano, para que ninguém venha se gloriar, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Quando Jesus Cristo está falando sobre o reino de Deus, ele está falando sobre algumas coisas as quais eu anotei aqui, para não esquecer. Olha só, o reino de Deus, ou melhor, quando Jesus fala o reino dos céus, que nós precisamos exercer força para conquistar esse reino, quais coisas fazem parte desse reino? Eu vou falar algumas. O poder, as curas, os sinais, os milagres. E em algum lugar também a palavra de Deus vai falar que o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. É claro que nós poderíamos colocar aqui nessa lista outros itens, mas eu lembrei apenas desses. Então, eu vou ler mais uma vez. O reino de Deus consiste em poder, curas, sinais, milagres, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Poderíamos colocar aqui também arrependimento, né, dos pecadores, o arrependimento para a salvação. Então, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção também nessa parte, porque os tessalonicenses, eles glorificavam a Deus através de suas boas obras. E uma das coisas que eram vistas pelas pessoas, e o apóstolo Paulo colocou aqui em sua carta, era o quê? Eles tinham um esforço, e esse esforço era motivado pelo amor. Assim também nós devemos nos esforçar, não para ser salvos, porque a fé, ela vem de Deus. É Deus que coloca a fé no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que nós cremos, porque o Espírito Santo de Deus nos convence, nós estamos salvos. O nosso nome é escrito no livro da vida e somos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. A partir daí, sendo nós, filhos de Deus, salvos pelo nome de Jesus Cristo, nós precisamos nos esforçar para tomar poder sobre as coisas que Jesus Cristo deixou disponíveis para nós cristãos utilizarmos delas aqui nessa terra. Vocês se lembram de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala sobre a armadura espiritual? Ele fala que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, a nossa luta é contra espíritos malignos. Pois bem, é assim que funciona. Isso aí também tem a ver com o reino de Deus. Nós precisamos nos esforçar para tomar posse das bênçãos que Deus deixou para nós. Precisamos nos esforçar também para renunciar à nossa carne, à nossa vontade, renunciar à natureza do velho homem, o homem do pecado, e viver e andar segundo o Espírito Santo, a fim de agradar a Deus, aquele que nos chamou para andar conforme o seu propósito. Aqui também nós vemos o seguinte: os tessalonicenses, eles tinham um esforço motivado pelo amor. Todos nós vivemos e nos movemos motivados por alguma coisa. E aqui o apóstolo Paulo disse que a motivação dos tessalonicenses era o amor. E nós sabemos que o amor é Deus. A palavra de Deus diz em uma das cartas de João, lá perto de Judas e Apocalipse, que Deus é amor. E eu separei um texto aqui, um versículo bíblico que fala sobre o amor. Ou melhor, um trecho bíblico.
1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo ensina o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, ele não guarda rancor, o amor se alegra com a, ou melhor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o padrão do amor segundo os olhos de Deus e nós devemos viver dessa forma. A pessoa que vive no amor de Deus, a pessoa que busca a face de Deus, a pessoa que está conectada com Deus, ela recebe da parte de Deus alegria, ânimo, disposição, graça, unção, poder, sabedoria, inteligência, discernimento, inspiração, dons espirituais, armas espirituais, entre outras coisas, para viver segundo a vontade de Deus nessa terra. E essas coisas que eu falei aqui nos dá muita motivação e muito ânimo para perseverar, continuar no caminho, nos ensinos, vivendo segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos buscar a face de Deus e ter comunhão com Ele, pois Ele é amor e nós precisamos buscar praticar isso aqui que eu li e está em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor, pois a pessoa que tem o verdadeiro amor, ela vai viver conforme está falando aqui nesses versículos. Se você está verdadeiramente no amor, você não tem inveja do seu próximo, você não vai ser orgulhoso e ficar se vangloriando, se exaltando, não vai se orgulhar, não vai maltratar as pessoas, não vai ser egoísta, não vai se irar facilmente, não vai guardar rancor e vai ter facilidade de perdoar as pessoas, não vai se alegrar com o mal, nem com a injustiça, vai se alegrar com a verdade e com a justiça, vai sofrer as coisas, vai crer, vai esperar, ter paciência e vai suportar. Temos também outros versículos que nós podemos usar como um medidor, uma régua, para saber se estamos alinhados com o amor e com a vida no Espírito. Temos ali, por exemplo, Gálatas capítulo 5, onde nós vamos ver ali as obras da carne e os frutos do Espírito. As cartas de João também vão falar que as cartas, são 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, antes de Judas e Apocalipse. Ali também vai falar sobre o amor. Então eu aconselho vocês que venham meditar nesses textos para que vocês venham se aperfeiçoar, estarem alinhados com o Espírito Santo e serem motivados a perseverar no caminho do Senhor. Vou ler mais uma vez 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, para dar continuidade nessa reflexão. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou falar desse terceiro item, a perseverança que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio aqui a perseverança dos Tessalonicenses, eu me lembro de um texto que anotei aqui a referência. Um ensino de Jesus Cristo que está registrado em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Por que eu me lembro desse versículo e anotei ele aqui para trazer para vocês? Porque o apóstolo Paulo, ele observou entre várias obras dos Tessalonicenses que eles eram perseverantes, eles tinham perseverança. E para nós perseverarmos no caminho do Senhor, um dos segredos, se não o principal, é ter a nossa vida estruturada, firmada na palavra de Deus, em Jesus Cristo.
a rocha viva e verdadeira. Aqui ele conta uma parábola, mas aqui ele quer dizer o seguinte: quem ouve as palavras dele, ou seja, quem ouve, quem lê, quem estuda, quem aprende, medita nas palavras de Deus e pratica, não é palavra minha, o Jesus que está falando, e as pratica, é como o homem prudente, ou seja, é um homem sábio, é um homem bem-aventurado, abençoado por Deus. E ele é comparado com um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O que significa isso, construir a sua casa sobre a rocha? É ter a sua vida baseada nos ensinos de Jesus, na palavra de Deus. A sua conduta tem que ser baseada na palavra de Deus. A pessoa que vive dessa maneira, quando vem os problemas, as tribulações, ela permanece no caminho. Aqui Jesus diz: a casa que é construída sobre a rocha pode cair a chuva, podem se transbordar os rios, podem soprar os fortes ventos e combaterem contra essa casa que está na rocha. E essa casa não cai, porque ela está estruturada, firmada. Os alicerces dela estão na rocha. Assim nós somos comparados. O próprio Senhor Jesus fez essa comparação. Por mais difíceis e dolorosos que sejam certos momentos, certas fases, tribulações, provações que nós passamos em nossas vidas, quando nós estamos firmados verdadeiramente em Cristo, quando nossa fé é verdadeira e nós confiamos nele, estamos frequentemente buscando a face do Senhor, meditando na sua palavra e conectados a ele, conforme eu falei anteriormente, nós podemos enfrentar qualquer tipo de problema. Nós não sairemos da presença do Senhor. Nós vamos permanecer firmes na rocha, perseverar firmes na rocha. Tem uma passagem também, eu não estou lembrado, eu acho que está em Apocalipse, que Jesus que fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Eu acho que tem vários versículos que ele fala isso. Agora vamos continuar aqui a nossa reflexão. Paulo falou que a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo era uma das obras, uma das características dos Tessalonicenses. Então nós falamos um pouco aqui sobre a perseverança, mas essa perseverança, ela tinha uma origem aqui, ó, a perseverança proveniente da onde? Ela provinha da onde? Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu anotei aqui um versículo que eu até falei ele anteriormente, Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras traduções nós podemos ter assim: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa perseverança que os tessalonicenses tinham era por causa da fé. Era por causa dos ensinos de Jesus Cristo, que eles já tinham conhecimento. E também de algo que eu quero falar aqui, por causa das promessas que Jesus nos fez. Fez para eles e essas promessas também são válidas para nós. Jesus tem promessas para nós desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos inúmeras promessas de Deus para nós. Promessas essas que são válidas aqui enquanto nós estivermos vivendo nessa terra e promessas que vão se cumprir na eternidade. E na minha opinião, a mais importante, valiosa e preciosa de todas elas é a promessa da ressurreição que nos leva à vida eterna. Então, eu acredito que a perseverança que os tessalonicenses tinham em obedecer e permanecer no caminho estreito do Senhor Jesus Cristo era por causa dos ensinos de Jesus, na fé que eles tinham em Deus através de Jesus, e por isso eles obedeciam os ensinos de Jesus, e tinha aí o complemento das promessas, principalmente a promessa da vida eterna. E eu separei aqui um versículo, 1 João capítulo 2, verso 25, que diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Portanto, meus irmãos,
ficamos aqui com essa reflexão e não vamos esquecer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa. Eu vou até abrir aqui a referência porque eu não me lembro mais de cor esse versículo, que está em Hebreus, capítulo de número 4, se não estiver errado, é versículo 12. Isto mesmo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E o apóstolo João escreveu, conforme eu já li, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela não falha. Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu. Se ele nos prometeu vida eterna, nós teremos vida eterna se permanecermos na obediência, na fé, na intimidade e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler mais uma vez aqui para finalizar. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, ficamos por aqui com esta reflexão. Busquem a face do Senhor, não desistam, clamem a Ele dia e noite, orem sem cessar, louvem a Ele em todo momento, adorem e orem ao Senhor em espírito, estejam a todo momento, a todo tempo, conectados com o Senhor através da sua mente. Não deixem de ler a palavra de Deus todos os dias e meditar nela, nem que seja um versículo por dia. Abra o seu coração a Deus todos os dias, converse com Ele, apresente a Ele as suas necessidades, confesse os seus pecados, tenha comunhão com Deus. É assim que vamos caminhando na presença de Deus, é de glória em glória, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, a estatura, a imagem de Jesus Cristo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Se vocês não são inscritos nesse canal, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue os abençoando.